Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos aí em mais uma live da Jornada do Mediador e Empreendedor. Hoje nós temos uma convidada muito especial, mais uma, né? Oi, Graciele, tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela, doutora Riciane Goulart. Ela vai estar... Ela que é advogada, mediadora empresarial, negociadora estrategista, mestre em Direito Internacional pela Golden Gate University, na Califórnia, Estados Unidos, secretária-geral da Comissão Nacional de Mediação da OAB, colaboradora do GT do Superendividamento do CNJ, foi presidente da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB Santa Catarina em 2019 a 2021, conselheira consultiva da Câmara de Mediação e Arbitragem de Reestruturação de Empresas em São Paulo, CMR, diretora de mediação do CMAA Florianópolis, membro do painel de mediadores e negociadores do CPR em Nova York, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual em Santa Catarina, juíza de competições nacionais e internacionais de mediação e negociação. Enfim, gente, um currículo extenso. Esse é o breve currículo dela. Queria dar boa noite. Ô, Graça, que obrigada. Ela tá chegando aqui, a nossa convidada de hoje. Muito feliz com a presença dela, com o aceite dela. Vou convidá-la para a gente começar esse bate-papo. Reni, coisa boa vê-lo aqui. Vou convidá-la para a gente começar esse bate-papo maravilhoso que vamos ter aqui hoje. Olha ela! Olá! Tudo bom, Rosane? Que coisa boa te ter aqui, querida! Imagina, a alegria é minha de estar aqui nesse teu canal tão importante, né, para a disseminação da mediação, tão importante para a disseminação dos métodos adequados de resolução de conflito, em especial os métodos da autocomposição, porque aí você fala da mediação, você fala da negociação, né? Você transita sobre, né, todos esses temas assim com uma leveza, tem trazido pessoas extraordinárias, eu tenho te acompanhado e assim, o debate tem sido do mais alto nível e para mim é uma alegria poder estar aqui contigo. Nossa, eu que agradeço e você com essa disponibilidade, eu sei que sua agenda não é fácil, mas você conseguiu um tempinho para vir conversar com a gente. A proposta justamente das lives é essa, é que as pessoas possam ver diversas perspectivas de mediadores, negociadores que estão aí, advogados que estão aí no mercado há muito tempo, que começaram lá atrás, que hoje são referência, para saberem que o caminho não é tão fácil assim, né? Desafiador, mas também tem muitas coisas que agregam, né? Tem muitas conquistas maravilhosas e amigos nessa jornada. Então, e é bom a gente conhecer, né, quem está por trás desse profissional, porque além da admiração profissional, a gente admira também esses seres humanos que estão aí, né, por trás todas essas funções que ocupam. E tem muita gente que quer saber mais coisas também sobre você. Então, a proposta é um bate-papo descontraído. Quem quiser fazer perguntas pode estar fazendo aqui ao longo da live. E a gente conhecer um pouco a história da doutora Riciane Goulart. Então, vamos começar contando como foi, né, esse início seu, como é que se deu a sua entrada aí, né, nos métodos, ou com a mediação, com a negociação. Conta um pouquinho para a gente. Ah, então tá bom, Rosane. É sempre muito gostoso compartilhar, porque assim, cada um
que trabalha com a mediação, com a negociação, é bem engraçado, porque a gente tem uma história, por mais que se inicie, às vezes, por vertentes diferentes, histórias assim, diversas, existe um ponto de convergência, né? Existe aquele momento em que realmente você dá aquele clique e diz assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não estou pronta para fazer, não é não estou pronta, eu não quero atuar da forma tradicional, eu não quero litigar, eu quero tentar resolver realmente o conflito. Isso tudo começou para mim num momento assim, desde de jovem, eu sempre fui a que era procurada pelas amigas, inclusive as amigas da minha mãe, na época da adolescência, às vezes eu sentava com os casais para conversar. Agora você pensa. Eu conversava e assim, elas adoravam, as amigas da minha mãe, conversar comigo e trocar ideias, porque elas diziam que eu era muito madura. E, enfim, eu sequer lembro o que eu falava, mas enfim, elas realmente ficavam muito bem depois que conversavam comigo. E geralmente, aquele conflito, ele era resolvido. Sabe? Era muito engraçado. E entre os amigos, da mesma forma. Então, eu sempre notei que eu sempre gostei de resolver questões. O meu propósito, eu falo que toda vez que a gente fala um pouco de mediação, ou a gente fala de negociação, ou, enfim, toda vez que você fala de resolução de disputas, você fala de propósito, né? Qual que é o propósito? Qual que é o fim? Qual que é a essência disso, né? Isso. E como que isso chegou na minha vida foi justamente por gostar de resolver conflitos. A vida inteira gostei de resolver conflitos. Muito embora eu nunca fui apaixonada pela briga, pela luta, pelo combate, sabe? Para mim fazia muito sentido você tentar negociar. O que, de uma certa forma, exato, é o diálogo, né? Uma maneira mais dialógica de resolver as questões. Para mim, era mais, sempre foi assim, na época que eu sequer tinha estudado, Rosane, era muito mais, fazia mais sentido e era mais inteligente e estratégico. Tanto é que os filmes me faziam muita atenção, assim, então, me chamavam muita atenção, filmes que falassem de estratégia dos advogados, principalmente advogados norte-americanos, né? Que trabalhavam a negociação, né? A argumentação. Ou então filmes que envolvessem assim, conflitos da ONU, conflitos entre as nações, que as pessoas tinham que sentar nas mesas para negociar. E aí eu cheguei na faculdade e vi que nada daquilo acontecia, porque eu sou da época dos anos 90, né? Eu já tenho algum tempo de formada, né? 20 anos aí de formada, então assim... na época, as bancas das universidades, quando eu estudava, o único momento em que eu realmente parava para, pelo menos, debater um pouquinho sobre o que é mediação e negociação era em direito internacional público, na hora que eles falavam da ONU, na hora que eles falavam da importância da diplomacia. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu quero fazer isso, então, porque é isso que eu gosto de fazer. Muito embora eu tenha feito a escola do Ministério Público, que é exatamente, né, caminho aí oposto, mas naquele momento era o momento aí o final dos anos 90 e nós não tínhamos nada que pudesse transcorrer ou te ajudar numa caminhada de forma diferente do que não a advocacia tradicional contenciosa, litigante, né? Então aí eu tive a alegria de poder ir para os Estados Unidos fazer o mestrado, sempre foi essa minha ideia de poder estudar um pouquinho mais de negociação e mediação. Eu achava que ia ser entre nações, né? Porque eu só sabia dessa existência, né? Muito embora já tivesse isso tudo andando lá nos Estados Unidos, desde as décadas de 70, a negociação, a mediação privada estivesse andando muito bem, mas a gente não chegava até nós, né, Rosane? Nós vivíamos um momento em que nós não tínhamos a internet e a informação não transitava da forma rápida que hoje transita. Não é? O acesso à informação era muito mais demorado. Nós não tínhamos internet, era através de livros. E nós tínhamos que esperar livros, nós tínhamos que consultar a jurisprudência que era publicada, era muito mais A gente pegava aqueles livros da Argentina também. Exatamente, era tudo muito diferente, muito difícil para nós, muito difícil. E aí, chegando nos Estados Unidos, eu me deparei com um novo mundo, porque lá eles já estudavam negociação e mediação, e quando eu sentei nas cadeiras, a primeira coisa que eles faziam era trabalhar a oratória, coisa que eu jamais tinha trabalhado aqui.
E aí eu tive que mudar, fazer uma virada de mindset na minha cabeça e começar do zero. Por quê? Principalmente porque eu estudei a vida inteira num sistema civil law, né? Da época em sim, que, hoje em dia, nós temos algo muito mais híbrido, né? Transitando, sim, vamos falar sobre isso no sim, decorrer dessa live. Mas, sim, assim, e sento numa cadeira de um sistema como o law, que estuda somente precedentes e cases, é totalmente pragmático, nada dogmático, né? Não se estuda sim, doutrina, não existe olhar para a doutrina, existe sim olhar o caso concreto específico e o caso concreto determina a lei. E aí sim. os debates são muito ricos e a mesa de negociação faz a legislação, né? O que for decidido ali na mesa, O né? oposto, né, daqui. Exatamente. E aí eu fiquei assim, eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei para o colega foi que doutrina, porque eles recomendavam vários livros na inscrição quando eu ingressei no mestrado em Direito Internacional. Tem uma lista de livros. Só que eu olhava aquilo e disse, mas e a doutrina? Né? Qual que é a doutrina que eu vou estudar? Qual que é a legislação que eu vou estudar? E aí eu tive que realmente repensar, reestruturar a minha forma de pensar e trabalhar muito, na verdade, as minhas soft skills. Foi lá que eu aprendi, né? Sim, A importância de trabalhar a resiliência partiu daí, porque eu tive que ter resiliência para aprender do zero de novo, né, Rosane? E adaptabilidade, e aprender a empatia, porque aí eu tinha que entender, sentar na mesa, entender como funcionava. Enfim, foi lá que eu aprendi a negociar, né? Aprendi, estudei sobre a mediação, e aí tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia. Quando eu terminei o mestrado, eu fui contratada, e por onde fiquei 5 anos no escritório. Trabalhava com o visto de trabalho, eu ia para as cortes, inclusive, a gente fazia parte de negociação e fazia cortes também, né? Eu acompanhava o responsável pelo escritório e eu era a expert voltada para todos os cases que diziam respeito à América Latina. E foi muito legal, porque eu aprendi a transitar, Rosane, negociando em todas as áreas assim de atuação, no sentido de em todas as vertentes, né, em todas as searas ali, porque a gente trabalhava na seara privada, sim. advogado com advogado, trabalhávamos na seara pública, ou seja, quando sentávamos, quando parávamos para negociar, chamávamos inclusive o MP, trabalhávamos justamente também com o Ministério Público, é muito bacana assim. Então eu aprendi a ter um olhar, a ampliar o meu olhar e ter um olhar mais sistêmico lá, né? E aí, quando eu voltei achando que eu ia poder. Quanto tempo você levou lá? 7 anos. 7 anos eu fiquei lá todo, morando lá. Nossa, tudo isso. Fiquei lá 7 anos. Aí tive a oportunidade de participar de algumas reuniões da ONU. Eu conheci o cônsul-geral, que na época era o Jorge Lamazière, ele foi porta-voz do Fernando Henrique Cardoso e estava como cônsul-geral, né? Lá em São Francisco, na Califórnia, onde eu morava. Depois ele acabou até se aposentando já como embaixador, mas uma pessoa queridíssima, que foi quem me introduziu muito até da mediação no sentido público mesmo. Mas não a mediação per se, Rosane, a mediação, as técnicas de mediação e negociação, Sim, porque ele, enquanto diplomata, né, ele realizou diversos eventos, assim, como se fosse praticamente audiências públicas, chamando a sociedade civil para debater, e através desses debates, dessas grandes audiências, nós organizávamos uma agenda daquilo que era importante acerca das resoluções de conflitos, acerca das demandas da comunidade brasileira lá na Califórnia. Então sim. era muito legal, assim, uma outra oportunidade que eu tive, uma Nossa, oportunidade experiência diferente, assim, riquíssima. muito Sim, bacana, foi muito sim. E você bacana falou isso, mesmo. eu lembrei que na época, logo também, quando eu tinha lá pelos 18 anos, assim, que eu gostava também dessa coisa. Eu daqui ainda sonhava em ser diplomata. Eu tive ainda esse sonho, cheguei, Aí cheguei eu a fazer também uma tive, prova. eu também fiz a do Rio Branco, do Instituto Rio Branco. Levanta a mão o Exato. mediador que não fez, eu acho. Pois é. Eu acho que muitos naquela época Da nossa fizeram. época, porque assim, Rosane, era o único caminho. Era. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a estudar para o Instituto Rio Branco. Eu fiz uma especialização em RI.
Eu Ah, fiz você uma chegou a fazer? eu fiz uma Não. especialização. Eu tenho uma pós-graduação em relações internacionais. Então, assim, porque eu estava realmente, porque eu pensei é a Sim, única forma. E quando eu voltei, Rosane, eu voltei para aqui para o sul, né? Eu voltei para Santa Catarina. sim. E aqui não se falava em mediação, não se falava. E a gente sabe que somente realmente em 2015 é que a gente pôde ver, né? 2010 através da resolução 125, É, mas em 2015 com a lei de mediação, né? E as políticas públicas que foram, né, praticamente aí o CNJ apoiando em 2010 e depois o próprio Código de Processo Civil abraçando a isso, mediação, isso. abraçando os métodos adequados de resolução de conflito, impulsionando, né, colocando gás, energia, oxigenando as veias dos operadores do direito para que pudessem olhar de uma forma diferente o que é as opções que nós temos de resolução de conflito. Mas, assim, por um bom tempo, eu tentei 2 vezes o Itamaraty. Só que aí, assim, eu tentei o Itamaraty e eu dava aula na faculdade. Eu dei 7 anos aula na faculdade aqui depois que eu voltei. E aí eu Uhum. comecei a me encantar, e aí veio a lei de mediação, e eu falei, não, para aí. O que eu quero mesmo é trabalhar com a sociedade civil, eu quero trabalhar na seara privada, eu sou apaixonada pelo direito empresarial, né? Eu lecionei Eu 7 anos de sei. direito empresarial, amo, então eu sou Uhum. mediadora empresarial, né? Aí fiz Uhum. a formação do CNJ aqui, justamente para Uhum. poder estar qualificada para fazer as mediações, mas sempre atuando como advogada empresarial preventiva, né? Trabalhando Que maravilha! É, na prevenção e na negociação, ou seja, aonde sim, tinha conflito, ou eu tentava tirar do judiciário sempre que podia, sim, né? Porque a sim, gente, por um bom tempo, eu diria que eu trabalhei bastante no judiciário, minha vida inteira praticamente, né, Rosane? Como deve ter acontecido contigo? Somente nos sim, últimos anos, eu diria, olha, a partir de 2018, é que eu sim, consegui realmente focar na advocacia consensual, assim, digamos que 90%, 100% quase. Então, sim, aquilo que estava andando eu consegui tirar e hoje eu sim. trabalho sendo até contratada por outros escritórios para negociar, ou para mediar, ou Na no meu esfera próprio. privada mesmo. Exatamente, na esfera privada. Ou eu Uhum. mesmo trabalhando, né? Sim, Negociando. E aí que uhum. é a riqueza, porque assim, fácil não é. Você tem que ser apaixonada, porque nós É, estamos ainda vivendo um momento que, claro, é muito mais fácil do que era para nós antes, né, Rosane? Muito muito. mais. Sim, Mas ainda é muito mais difícil do que a advocacia tradicional, né? sim. Mas assim, eu acho que inclusive essa questão das redes sociais, né, da internet, dessa facilidade com a comunicação, isso também tem ajudado muito, né? Assim, a Sem divulgação, sombra de dúvida, a você fazer. a pandemia acelerou demais muitas coisas. Assim, eu sempre li muito papers com relação a isso. E assim, muitos estudos diziam que seria a partir ali de 2024, 2025 a mediação ia dar É, o boom. E ela aconteceu na pandemia, foi. né? A mediação empresarial no Brasil cresceu 200%, né? Em 2021 foram 200% que ela cresceu, ou seja, pessoas estavam desesperadas porque nós tínhamos o judiciário fechado em 2020. Quais eram as Uhum. alternativas? As pessoas começaram a tentar entender como é que eu resolvo meus problemas. Sim, Porque, mais uma vez, perdão, que levante a mão quem não sofreu algum tipo de conflito, quem não passou por algum tipo de conflito durante a pandemia. Todos nós passamos. Todos nós. E nós tivemos que, de alguma forma ou de outra, atuar fazendo uma mediação, seja uma mediação informal, em casa mesmo, às vezes, entre os nossos familiares, amigos, colegas, ou realmente se utilizar da mediação formal, né, para resolver os conflitos dos nossos clientes, ou aí diretamente a negociação também, que foi o que a grande ferramenta dos advogados durante todo esse período de pandemia foi a negociação e a negociação sim, facilitada por um terceiro sim. imparcial, que seria aí a mediação. Sim, inclusive, tanto na esfera familiar, você viu, a gente também utilizou muito na mediação familiar, né, durante a Muito pandemia. claro! Foi essencial. Eu Foi lembro que a gente. fundamental. Uma E, peça fundamental. é, inclusive, Edna está até aqui falando, a RICE abrindo caminhos para a advocacia consensual. Ai, querida, adoro a Edna. Nossa, uma baita advogada também, Deve estar cheio consensual. de fãs aqui, de seguidores Ah, seus aqui, imagina. viu? Porque você sabe o quanto você é querida, né? Ai, obrigada, Rosane. Olha só Mas quem fala, né?
Rosane Ah, é aquela pessoa, vou contar ah, aqui, fofoca boa, pessoal. A Rosane é aquela pessoa assim que no mundo da mediação, quando você fala de Rosane, todo mundo abre aquele sorriso assim, "Ah, Rosane, ah, sabe? Aquela pessoa que todo mundo ama, né? Que é oh, meu unânime, assim. Deus! Ah, Então é muito bom, eu estou muito feliz por estar aqui contigo hoje. oh, minha querida, a alegria é minha. Eu é que sou feliz de fazer parte dessa família, né, da mediação, de É, mediadores, negociadores. Mas eu fico imaginando o contraste que foi para vocês sair de uma realidade como lá nos Estados Unidos, porque quando eu tive lá em 2015 para ver a realidade nos Estados Unidos da mediação, que eu tive no escritório como Jaws, eu tive no Peace Institute, eu tive vendo a realidade lá. Quando a gente volta, a gente diz, meu Deus. Então, eu imagino, e o quanto foi desafiador para você, né? muito. Começar a implementar isso, até depois, até na comissão, né, de É, mediação. isso, foi bem desafiador e ainda vem sendo desafiador, né, Rosane? É algo que eu acho que a gente está aí caminhando todos os apaixonados pela mediação, os entusiastas, caminham de mãos dadas em prol realmente da disseminação do Instituto. Não, e agora eu gostaria de fazer um parênteses, não porque amamos, não somente porque amamos, mas principalmente porque sabemos da efetividade do Instituto. Sim, Vai sim, muito além do eu gostar, eu amar, eu ter o dom para atuar com isso. Vai muito além disso. Né? Eu acho que aqui é até importante trazer um pouquinho do que diz a análise econômica do direito, que é a gente precisa buscar a eficiência, né? Principalmente a uhum, eficiência da justiça. E a eficiência da justiça é quando nós conseguimos resolver o conflito, a demanda, o litígio do nosso cliente de forma muito mais rápida, de forma muito mais efetiva, que realmente haja sim, formas de ser executado aquele acordo que foi sim, combinado, né? Então vai sim, muito além do amor. É claro que a gente uhum, está aqui porque a gente ama também. Se sim, inicia pelo amor, é, mas só se persiste porque, de fato, o, o procedimento, né? A mediação, ela de fato, realmente, ela tem resultados que são impressionantes e realmente sim, muito bons para a sociedade como um todo, sim. né? E assim, para mim, foi. Desculpa, Rosane, te cortei. Não, não, vá, continua. O que eu queria dizer é que quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Florianópolis, eu participei inicialmente da comissão que era a comissão de mediação e arbitragem, né? Sim. E como iniciam todas as comissões na OAB, né? De mediação e arbitragem. E aí É, o problema também é que foi assim. chega um momento em que as pessoas acham que mediação e arbitragem é a mesma coisa. Aí é como se fosse nome e sobrenome. Ah, tá, mediação e arbitragem. ou, É, ou né, arbitragem e mediação. E é. aí chegou um momento que a gente entendeu que a gente precisava trabalhar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais. E as pessoas que gostavam de mediação não sentiu a mesma empatia pela arbitragem, muito embora respeitassem e vice-versa, às vezes, entendeu? Então, Uhum, para que a gente pudesse aprofundar o tema e realmente trazer mais relevância para os membros da comissão uhum, e impactar de uma forma geral a própria sociedade, a comunidade uhum. jurídica dos advogados, a gente resolveu separar. E aí eu tive a alegria de ser nomeada a primeira presidente da Comissão de Mediação de Santa Catarina. Foi uma gestão muito linda que a gente fez com todo mundo junto. A Jaque estava comigo, que a Jaque Eu sempre esteve por lembro. muito tempo aí junto, né? A gente tem essa bandeira realmente dos métodos autocompositivos de resolução de controvérsia. A gente acredita nisso. Ela estudou isso no Canadá, eu estudei nos Estados Unidos e a gente tenta cada vez mais trazer mais novos convertidos, né? A gente fala para É, que venham entender. E assim, Rosane, até gostaria de deixar aqui uma, uma palavra que é bem importante. Eu acho que é uma fala, um discurso que é importante. Eu entendo que muitos advogados não gostam da mediação, ou tipo, não tem o dom para isso, ou realmente sim. né, gostam realmente da litigância, né, do contencioso, e está ok, está tudo certo, porque na verdade nem tudo pode ser resolvido por mediação, nem tudo pode ser sempre resolvido, inclusive por uma negociação. Não é a gente não quer transformar a mediação aí em algo que realmente essa é a única forma correta, É, obrigatoriamente se deve iniciar por aí.
método, né? Exato, não é. Método. A gente fala muito disso porque por muito tempo ninguém sabia da existência e a gente bate muito nisso para que as pessoas saibam da existência desse método, né, e dessas formas de resolver conflitos, dessas múltiplas formas que o advogado tem para resolver o conflito do seu cliente. Então, ele, enquanto primeiro juiz da causa, quando o cliente bate a sua porta aí, falando né, com o chapéu de advogado, você precisa compreender quais são as opções que você tem para o teu cliente. E quando você desconhece que existem outras opções além do judiciário, né, é muito provável que jamais você vai utilizá-las, é óbvio, porque se você só conhece o judiciário, obviamente que sempre você vai buscar qual é a ação que eu devo utilizar para resolver o conflito do meu cliente. Quando, na verdade, existe uma série, né, várias outras formas de se resolver o conflito antes de chegarmos bater nas portas aí do Estado, né? Edna, inclusive, está falando aqui, né? Judicialmente, aqui na minha região, a gente vê a falta de despreparo dos profissionais da mediação. Eu acho que, inclusive, não só na região dela, eu acho que em muitos locais do país, né? E eu no diria nosso que no país estado, inteiro, eu acho que no país todo. inteiro. No país todo. No E assim, país todo. a culpa não é dos advogados, e assim, não é culpa de Não, ninguém, na verdade. não É existe que culpa, né? Existe falta de informação existe mesmo, eu falta de acho. informação, exatamente. Existe os momentos que a gente vive. E assim, Rosane, eu acredito muito assim, ó, o direito enquanto ciência social, ele acompanha a evolução da sociedade. Talvez nós não tivéssemos prontos antes para isso tudo, né? Nós não tínhamos o arcabouço que nós temos hoje, normativo, né? Que chancela todos os demais métodos de adequação, né? De resolução de conflito. E queira ou não, nós somos um país civil law, nós nos amparamos na legislação, muito embora hoje a gente... Seu áudio não tá dando para ouvir. Agora Voltando voltou. aqui. Pronto. Tá, várias vezes até alguém tá me ligando Tem nada aqui. não. Tem nada não. Pois é, enfim, ao vivo acontecem essas coisas, né? Normal. Mas então, o que eu estava dizendo é que eu acho que é o momento. Então, a sociedade como um todo começou a evoluir, nós tivemos leis, legislações que começaram a abraçar isso, o Brasil começou a olhar para fora, ver que lá fora isso estava acontecendo, estava dando certo. E assim, a gente está indo muito bem. Eu acho que a gente está caminhando bem, sabe, Rosane? Agora com a pandemia, deu um boom, as pessoas estão mais curiosas. É claro que, como disse a Edna, os nossos advogados, a gente precisa levar isso a todos os cantos do Brasil. E aí é muito importante o que a OAB hoje, o Conselho Federal da OAB está fazendo, que é levar todo tipo de curso, de capacitação, né, ao interior, né? Interiorizar tudo, levar para o interior isso, né? Eu acho que a gente respeitar que, de fato, as cidades pequenas, todas as subseções precisam entender como é que isso funciona. A gente precisa realmente falar sobre isso, né? fazer um movimento nacional, né? Então, a nossa OAB, o Conselho Federal como um todo, a comissão... De novo, entrou a ligação de novo. Tem nada não. A Comissão de Mediação do Conselho Federal, ela está disposta, né, a trabalhar... A ligação não para. A ligação não para. Acho que agora vai dar. Enfim, a nossa comissão da OAB, seja no Conselho Federal, estamos abertos para isso. Maravilha. Aqui na comissão aqui de mediação da OAB Bahia, nós, inclusive, temos um projeto que chama Interiorização, né, da Mediação. E esse movimento leva cursos, palestras para o interior e, inclusive, a gente estimula a abertura de comissões, né, de mediação no interior, né, nas subseções. Isso vem dando muito certo. E a gente vê aumentando, porque realmente a falta de conhecimento é muito grande. Inclusive, até mutirões que se querem fazer no interior, os advogados
muitas vezes nem conhecem que existe a lei. Isso, Muitas vezes. exatamente. E tem um outro projeto também que a gente tem que chama Mediação Também é Negócio, que a gente apresenta Ai, que mediação para legal. os escritórios de advocacia. Então, eu acho que Sensacional. todo esse movimento é importante. Mas tem uma coisa que você sempre fala e que eu queria resgatar, que você sempre fala dessa questão da mudança de mindset. Porque não é apenas incluir a mediação. É realmente uma nova forma de ver o É. conflito, de ver a prevenção de atuar na prevenção, na gestão e na resolução do conflito, né? Você sempre fala disso, né, Riciane? Zane, desculpa. Nada. Você sempre fala disso, né? Dessa questão. Sempre, porque assim, na verdade, a gente está vivendo um momento que é necessário que o advogado tenha uma nova postura. É uma nova postura dentro da advocacia, né? É uma advocacia que realmente precisa olhar além do direito. Existe um livro que eu sempre falo isso, que é do José Roberto de Castro Neves, eu adoro, né? Que é Como os Advogados Salvaram o Mundo. E ele faz uma reflexão também acerca disso, que é o direito e a advocacia, né? A advocacia ela vai além do direito. E o advogado do futuro, assim como ele menciona também, precisa entender além do direito. O ministro Barroso tem aquela fala tradicional dele, né? Ele É um fala aquela clássico, frase que né? é clássica, né? Nós amamos, É. que é falando sobre o advogado do futuro não é aquele, né, que ajuiza uma boa ação, mas sim aquele que a evita, né? E eu acho que Exatamente. essa é muito a postura do novo advogado. Ele precisa entender que ele não é um ajuizador de ações. A advocacia não é ajuizar ações, a advocacia é resolver conflitos. Então, você é um designer de soluções. Eu adoro falar essa expressão, Sim, porque faz com que o advogado tenha uma visão mais ampla. Porque sim. a advocacia no judiciário, ela é uma fotografia só. Ela é uma fotografia, ela é só um retrato, um recorte dos muitos outros que nós podemos utilizar, né, como forma de resolver os conflitos para os nossos clientes. Então, eu acredito muito num advogado que tem uma postura mais colaborativa, e aí nós temos novamente a teoria dos jogos, que está inserida na análise econômica do direito, que diz que cooperar é mais inteligente. E Sim. aí é muito importante você parar para analisar, quando o cliente chega até você parar para analisar se realmente não é mais estratégico, né, você cooperar. Você ter essa postura colaborativa, é você pensar de forma diferente, compreender o conflito, né? E aí, obviamente que vão existir situações que a gente vai precisar enviar para o judiciário, né, Rosane? Ou vai precisar fazer uma arbitragem, mas é importante do momento que você está no judiciário, que você está fazendo Gelou uma um pouquinho. arbitragem, durante Uhum. todo o período que você estiver fazendo uma arbitragem ou estiver atuando, né, os árbitros ou ainda assim o advogado no judiciário, Uhum. ele precisa saber que sempre existem janelas em que ele Sim, pode utilizar uma negociação sim. e uma mediação. E essa postura, ela é uma postura humanizada. Ela é uma postura de uma nova sociedade, que a gente fala muito, eu e a Jaque, da sociedade 5.0, que é a sociedade que coloca o homem no centro, que foca a humanização Isso. das relações. E para você humanizar as relações, você precisa olhar além da lei, além do direito. Olhar para as pessoas, enxergar as pessoas. E para você enxergá-las, você precisa compreender o que elas estão sentindo, né? E aí, quando eu digo pessoas, eu falo pessoas físicas e jurídicas, né? Porque as empresas nada mais né, são do que um conjunto, obviamente, de pessoas também. Com E elas certeza. também têm os seus conflitos, elas também sofrem, E as sofrem as pessoas. consequências, né, vão para as As pessoas. consequências são horríveis, ou seja, tu tem de tratar o conflito das pessoas que constituem aquela PJ e da PJ, né? E Exatamente. tratar o conflito das pessoas, se você vai tratar aí de alguma coisa relacionada à família, é preciso olhar o universo que os envolve, né? Aquela Exatamente. visão sistêmica do o que é esse conflito? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Quem eu preciso ouvir? Quem eu preciso Exatamente. entender? E aí, Rosane, é importante trazer que é muito importante, que é fundamental, eu diria, nós entendermos de comunicação, né? Entender a comunicação não só dialógica, mas a comunicação corporal,
A comunicação que vai além disso, que é a análise comportamental, perdão, que aí nós temos o Daniel Kahneman, que nos ensina que, né, o ser humano não é racional o tempo todo, pelo contrário, né? Segundo Kahneman, nós temos o sistema 1 e 2, o nosso sistema intuitivo é o sistema que nós usamos 95% do nosso tempo, das nossas decisões são tomadas pelo nosso sistema intuitivo, né? E aí o advogado ele precisa saber disso tudo, o negociador, o mediador. A questão da né? inteligência emocional, Inteligência né? emocional, o equilíbrio, né? Sensibilidade. Que nós precisamos ter, seja enquanto advogados numa mediação, seja enquanto advogados em qualquer situação, Rosane. No judiciário, como árbitro, num dispute board. Você, advogado, precisa desenvolver as suas soft skills. Você precisa ter uma postura além do direito. Porque só saber o direito hoje é o mínimo. Né? Para você ser um bom advogado, não basta mais. Já não você basta. tem que ir além disso. Você precisa mostrar que você traz algo mais, mesmo porque a inteligência artificial está aí para substituir, né? Exatamente. E aí, o que é trivial e o que é autômato vai estar sendo Exatamente. substituído, né? Aquilo que é facilmente, né? E aí eu diria que tem situações que eles vão. A inteligência artificial vai resolver muito mais rápido que nós, muito mais inteligente. E aonde que nós não somos substituídos? É justamente naquilo que é humano. Né? Quem é que quer ouvir de um médico, né, que está com câncer? Quer dizer, perdão, de um robô que você está com câncer. E quem é que quer ouvir uma decisão, né, sendo proferida por um robô? Quem é que quer? Quem é que quer ouvir, contratar um robô para resolver seu problema? Não vai! Exatamente. No final das contas, os robôs, esse é meu viés um pouco otimista que eu tenho, né? Talvez o meu viés de sobrevivência, mas eu acredito que realmente os advogados não serão substituídos pela máquina desde que se mantenham essencialmente humanos. Né? Eu concordo plenamente. E é o que está vindo, inclusive o próprio Fórum Econômico, né? De Davos, exatamente. Né? Traz essas habilidades. Traz essas habilidades para o mundo como um todo, né, Rosane? Para todas as profissões. Então, esse é o grande diferencial. E para o direito, nós tratamos com pessoas, né? Isso que eu digo, nós tratamos do ser humano. Nós tratamos olha só, a riqueza de áreas de atuação que o advogado traz, né? No previdenciário, por exemplo, pessoas que estão doentes, né? Pessoas que estão ali acamadas, às vezes, né? Aí, na área de business, na área corporativa, é o que movimenta o mundo, né? São os business. No direito de família, é onde começa tudo, é a beleza do nascer de toda a família, de todo ser humano, é justamente a família. Então, eu acho que a responsabilidade do advogado é tão grande, independentemente de onde ele atue, do ramo que ele atue, a necessidade de ser ser humano, né? Inclusive sendo um agente de transformação. Então, ele tem um papel de protagonista dentro da sociedade, né? Fantástico. Eu falo isso sempre, Rosane. O advogado é o protagonista do acesso à justiça. Não é o magistrado. O protagonista do acesso à justiça, o protagonista da resolução de conflitos é o advogado. Tanto é que somos indispensáveis à administração da justiça, como bem diz a nossa Constituição. Né? Então, assim, somos os protagonistas e digo mais, quando nós atuamos no direito consensual, quando nós atuamos com negociação e mediação, nós resgatamos esse protagonismo, nós nos sentimos mais empoderados. Por quê? Porque o controle está sob as nossas mãos e de nossos clientes. E não sob as mãos do terceiro judiciário que vai impor a decisão XYZ. No momento em que está na mediação, a construção é feita, né? A construção da solução, a criação, o desenho da solução é feita pelo cliente e os seus advogados. Inclusive, a probabilidade de sustentabilidade dessa solução é muito maior. Exatamente, muito mais sustentável, muito mais racional a decisão no final, muito mais lógica para eles, porque ninguém conhece mais o seu problema do que a própria pessoa, né? Isso. Agora, tem um aspecto que eu queria trazer também, que é um calcanhar de Aquiles, né, para os advogados, que é a questão dos honorários. Então, tem muitos advogados que têm a crença de que com a mediação eles não vão ter um ganho, né, tão efetivo, tão grande quanto no contencioso.
né? E Exato. a gente percebe que é pura falta de informação, né? Exato. É, Porque o próprio estatuto, né, do advogado traz isso, né, de exato. você E cobrar do mesmo modo pela com advocacia certeza. consensual, inclusive é estimulado pelo CNJ. E o Exatamente. advogado, o quanto é importante o advogado cobrar do mesmo jeito, ou até mais, por resolver o problema do seu cliente com mais eficácia, né? Não? O que você Exatamente. fala disso, Regiane? Com certeza, Rosane, eu concordo, eu acompanho a tua análise, o teu racional, para mim é a mesma coisa. Eu realmente penso que, na verdade, por nós resolvermos de forma mais rápida, né, deveríamos ganhar até mais, né? É, Eu realmente concordo com isso e podemos ganhar. Várias situações já aconteceu de realmente ganhar mais do que eu ganharia se atuasse no judiciário e justifico agora o porquê. Primeiro que nós precisamos otimizar os nossos recursos. Tempo é recurso, é, né? Então, o tempo é um dos recursos mais escassos que nós temos. Se nós nos colocarmos à disposição por 10, 15 anos de uma só ação judicial, é isso que estão falando quanto até isso nos aqui. custa? Quanto isso de fato nos custa? Qual que é a razoabilidade? Né? Nós vivemos num país que não tem nenhuma segurança jurídica. O magistrado X decide diferente do magistrado de Y. E desembargadores também decidem de forma diferente. Né? Caiu na Câmara X, Y, Z, o mesmo caso decide de forma diferente. Ou seja, nós não temos segurança jurídica para chegar para o nosso cliente e dizer a probabilidade realmente de você ganhar é X. É, A gente não tem essa segurança. Nós estamos caminhando para isso com a inteligência artificial que vai nos ajudar muito a fazer essa análise de acordo, analisando os precedentes, né? sim. Mas nós não possuímos hoje isso. Não temos segurança alguma. Então, quando eu te proponho ao meu cliente de ele vir para uma negociação, seja uma negociação direta entre as partes e seus advogados, ou seja uma negociação facilitada por um terceiro imparcial, aonde eu tenho total segurança de que eu vou conduzir das formas exatas que eu acho que é justo, que é possível para o meu cliente. Ou seja, eu vou criar a solução. Eu só vou aceitar aquilo que de fato seja bom para mim e, obviamente, seja bom para o outro, porque senão não é uma boa negociação, né? Com certeza, eu tenho condições de chegar para o meu cliente e aí eu preciso conhecer das ferramentas, conhecer da negociação e da mediação para poder cobrar, né? Exatamente. Minha querida, é o único jeito, né? Para eu poder fazer, para eu poder cobrar, eu preciso conhecer daquele instituto que eu estou oferecendo como alternativa ao judiciário. Porque o judiciário todo mundo já conhece. Então, eles têm segurança de que o Estado vai, independentemente de resolver você sair vencedor ou vencido, eles sabem que isso faz parte do jogo do judiciário. Mas a gente precisa conhecer bem o jogo fora do judiciário para ensinar as regras do jogo para o nosso cliente, para explicar quais são os benefícios, quais são os riscos, e eles vão poder vislumbrar as grandes possibilidades que nós temos e probabilidades de êxito. E aí é importante a gente fazer uma análise realmente, né? Uma análise objetiva aí de probabilidade de êxito. Se formos para o judiciário, qual que é a probabilidade de a gente vencer, de a gente ganhar? Geralmente, via de regra, vale muito mais a pena negociar. E os custos, né? Nossa, os custos. Pagar advogado por 10 anos, pagar recurso, pagar, enfim, né? Depositar em juízo, de repente, para garantir. Né? Então, assim, são inúmeros. E sem falar, Rosane, eu gosto muito de falar isso, da saúde mental e da saúde realmente. Porque eu cansei de ver clientes, tá? Que acabam, às vezes, adoecendo. Tá? E às vezes o próprio advogado, Cristiane. Exatamente, o advogado também. O advogado também. E aí a gente trabalha anos e anos e anos, e aquilo que a gente cobrou lá no início, no final quando você vai receber ali o êxito, enfim, nem valeu a pena, você já nem recebe com aquela alegria toda, porque, enfim.
E voltando para os honorários no consensual, nós precisamos entender que nós podemos fazer o contrato de honorários de uma forma escalonada. A gente precisa entender quais são os movimentos que a gente pode fazer, quais são as escaladas do conflito. E aí, por exemplo, se eu ficar na negociação, se a negociação durar de 3 a 6 meses, ou se fechar um número X de horas de negociação, ou se tivermos que ir para a mediação, se tivermos que ir para o judiciário, você precisa saber fazer esse desenho. E você só sabe fazer o desenho se você conhece dos métodos. Por isso que precisamos estudar, né? E aí o advogado ele pode estar como consultor, ele claro, pode estar como assessor, ele pode exatamente. Ele pode acompanhar tudo, né, Rosane? Acompanhar tudo. Sim. Ele pode estar cobrando por hora, pelo procedimento, né, integralmente. Fechado. E aí um honorário de êxito no final. Conclusão, né? Na conclusão. Enfim, são vários modelos. Vários e a modelos. Questão também da possibilidade do advogado, ele, vamos dizer, proporcionalmente, então, se ele iria receber daqui a 5 anos 100 mil e ele recebe 10% em 3 meses, e ele faz diversos acordos consensuais num mês, a liquidez dele é muito maior. Então, exatamente. E aí, assim, ainda ele vai ter o cliente satisfeito que resolveu mais rápido, que vai trazer mais clientes. Exatamente isso, que é isso que acontece. Quando o cliente vê que resolve, ele começa a indicar. Por quê? Porque isso é muito do ser humano. Quando ele faz algo que ele gosta e que deu certo, é natural, e isso o Kahneman fala também, né? Que a gente quer que todo mundo faça a mesma coisa. Então é natural, inclusive, que você fala, pai, eu fiz uma coisa. Já aconteceu o cliente dizer assim, sabe que eu resolvi o meu conflito através da tal de mediação? E é tão legal. E aí os clientes novos vêm falando isso, o fulano disse que resolveu uma tal de mediação, o que é isso? Como é que funciona, né? Então, assim, isso é muito legal. Agora, nossa, eu não acredito, a gente já está chegando... Né? Os 10 últimos minutos! Já está chegando perto do fim. Tem uma coisa também que eu acho interessante, que assim, é porque eu também sou muito otimista, você sabe, né? Então, nós duas juntas vai ser muito otimismo. Mas eu fico pensando, quando a sociedade realmente começar a experimentar e ter acesso ao método, vai chegar um ponto que o próprio cliente vai chegar nos escritórios e vai dizer, mas vocês não têm mediação? Vocês não têm negociação? Então, o próprio cliente vai cobrar daquele escritório que ainda não se atualizou. Eu acredito. Eu acredito muito nisso. Isso não acontece hoje em dia, mas eu acredito fielmente que nós vamos chegar a esse tempo e digo por quê. Hoje pela manhã eu estava numa reunião do SEBAR, do GEMEP, né? Que é o Grupo de Estudos de Mediação Empresarial. E estavam assim, o pessoal mais da nossa idade, mas tinha gente jovem também. E aí nós estávamos debatendo com alguns colegas o quanto que a gente nota como já está vindo diferente o mindset da nova geração, né, Rosane? Totalmente. A nova geração, ela nem discute ir direto para o judiciário de forma nenhuma. Eles falam só em negociação, em mediação e arbitragem. Os jovens advogados, eles estão vindo assim com ânimos de resolver, focados em ser os arquitetos, os grandes arquitetos de resolução de disputas, sabe? Totalmente. De uma forma muito diferente. Então, nós somos, né, advogados raiz ainda, que aprendemos aí para o judiciário, mas essa transição eu creio muito que vai acontecer, que nós vamos ver a sociedade pedindo, sim, pela mediação. É claro que a gente sabe, né, Rosane, que nunca vai existir um momento em que alguém vai dizer assim, tudo vai ser resolvido, até porque não se resolve tudo por mediação. Não é tudo. Mas as pessoas vão ficar curiosas. As pessoas vão dizer, mas será que não dá para resolver por mediação, né? Não, na verdade, assim, é a mudança de cultura mesmo. De cultura! Né? Porque quando a gente faz assim, eu vou para a justiça. Sabe aquele jargão? Que qualquer conflito a pessoa diz assim, não, vá para a justiça. Eu vou para a justiça, eu vou para a justiça e eu vou te processar, né? Pois é. Eu vou te processar. Então, assim, a justiça é processar, né? Pois é. Então, eu acho que essa mudança de cultura é para que quando a pessoa tem um conflito, ela vai dizer,
Não, eu vou procurar ali o mediador, não, eu vou É procurar assim, ali ô, um Rosane, advogado. ele já pensou nisso falando assim, olha que eu vou te chamar para mesa, hein? Eu vou É, te chamar para mesa. Eu vou te chamar para o diálogo. Nós vamos ter que entender um pouquinho melhor do porquê que você está pensando dessa forma. Nossa, é tudo que a gente quer, né? é. Porque realmente a gente sabe que é a construção de uma sociedade mais organizada, né? De uma sociedade mais justa, E amadurecida, acredito eu, amadurecida, muito mais amadurecida, né? exatamente, né? Que Amadurecida, porque quando você deixa de levar, autorresponsável, né? você deixa de Autorresponsável. levar o conflito para o terceiro e você, né, assume essa Exatamente. responsabilidade pela É, solução e pelo é, conflito que criou, eu acho que muda esse mindset mesmo. a Agora me fala assim, autorresponsabilidade é a virada da chave, bem como você falou. mas me fala assim, para quem está, para os advogados que estão aí nos ouvindo, para os advogados ou mediadores, advogados que querem trabalhar com consensual, que estão travados, que não sabem se isso é o futuro, que estão inseguros, querem empreender, porque você sabe que eu falo muito dessa coisa do Do empreender. Eu empreender, acho é que isso. falta muito essa questão do empreendedorismo na carreira do advogado, sabe? Na carreira do Muito. mediador, Verdade. com habilidades de gestão, habilidades de planejamento, de várias outras, né? É. Que ajudam nessa carreira. Então, o que você fala para esses advogados com relação ao empreender, ao futuro, como eles podem realmente vir a começar, né? Dentro da advocacia consensual, da advocacia, essa advocacia, né, mais humanizada. Rosane, eu acho que assim, empreender é dolorido, né? Empreender é É, sempre difícil, principalmente no Brasil. E nós, advogados, como você bem disse, para nós ainda é mais difícil, porque a gente sequer é ensinado na faculdade. Passamos 5 anos entendendo e compreendendo, né, a interpretação da lei, mas não conseguimos entender gestão de negócios, né? E gestão de negócios é o mesmo paralelo de gestão de conflitos também. Então, a gente precisa entender de gestão. E a gente sim, indo buscar isso, a gente indo entender como é que faz isso, vai ajudar em todas as áreas, tanto na gestão do nosso negócio, porque nós, por mais que o advogado não seja visto como um empresário, ele não pode ser visto pela lei, ele não é um empresário, né? Pela própria letra da lei, mas ele é um empreendedor. Ele é alguém que, se ele não buscar entender como funcionam os negócios, olhar um paralelo, buscar uma gerir o próprio ajuda escritório, de né, de como gerir advocacia. o próprio escritório, exatamente, de como gerir o próprio escritório, entender como é que funciona a parte de finanças, entender um pouquinho de law economics, que é o que a gente vem falando, otimização de recursos, entender o que é mais eficiente para o próprio escritório e para o cliente, não só para o cliente, mas Isso, para o escritório também, porque isso. ninguém está aqui, por mais que todos nós sejamos muito humanos, por mais que todos nós abracemos a causa da mediação, mas nós estamos aqui para trabalhar, nos formamos e queremos viver disso, Isso, sobreviver disso. Não é isso, filantropia. Podemos isso, fazer filantropia também, mas precisamos entender como que vamos monetizar isso que estamos exatamente. atuando. Né? Então, eu acho que curso, parte dos cursos, não adianta, Rosane. A gente precisa partir do básico. O básico é estudar. É, Precisamos ir em busca de cursos que ofereçam, né, gestão. E aí, se você não tem isso na tua faculdade, que isso vai ser bem provável, né, no teu curso de direito, busca cursos além que falem disso. Hoje em dia a gente tem uma facilidade de formação, fazer cursos EAD, fazer cursos online, né, ou fazer presencial, aquilo que funcione para ti, porque cada pessoa entende e aprende de uma forma, né, isso, Rosane? isso, Então, acho que você tem que se compreender, se autoconhecer, entender de que forma eu aprendo melhor e saber que advogar é empreender. O que eu quero ser? Um dono de um escritório? Então, eu preciso entender de gestão. O que eu quero ser? Um mediador? Também serei gestor. Vou ser empreendedor e preciso entender como eu vou alavancar minha carreira, como eu vou saber me vender de forma ética, né? Porque estamos sempre nos vendendo. Como é que eu sim, vou fazer isso? Como é que eu vou, de forma bastante equilibrada, de forma, digamos, fazendo marketing jurídico que seja bem recebido pelas partes? Né? sim, Pelos sim, colegas, que os colegas venham me sim, recomendar. Eu preciso sim, aprender sobre networking. Como é que faz sim, networking? Networking sim. hoje é tudo.
É ali que Sim, acontece a venda, plano de não é? carreira. Exato, Isso, plano de carreira. isso. E assim, Rosane, às vezes alguns advogados nasceram mais com o perfil de atuar no escritório e não inovar, não empreender sozinho. Também Sim. tá bom, tá certo. Mas Uhum. mesmo assim, você sempre será único. O advogado é personalíssimo, né? A função dele é única. Então, ainda que você não seja o dono do escritório, você tem uma rede social. Você tem que saber se Sim, posicionar, né? Tem que ter um sim. posicionamento, porque aí você pode demonstrar quem você é, que área de atuação você atua, você pratica, o que você Sim. gosta de fazer, porque as pessoas só vão saber o que você faz se você saber, Uhum. né, fazer o network, dialogar e se comunicar acerca disso. E tudo isso é gestão, né, Rosane? Tudo isso é aprender a empreender. Exatamente. Exatamente. E os mediadores também, né? Essa questão da parceria entre os advogados, né? Essa Fundamental. colaboração dos advogados com os mediadores, porque eu Fundamental. concordo com você. Nem todo advogado tem perfil de mediador, mas ele Exato. pode oferecer o serviço, né? Atuar nas mediações, assessorar nas mediações Exato. e fazer porque muitas vezes a gente oferece o serviço de mediação e os escritórios dizem, opa, a mediação vai entrar, eu vou perder minha Concorrente. Não terceirização, é, não. eu vou. Não é, não. Não é É, concorrente, não, de ao forma nenhuma. contrário. É, O mediador tá ali, a gente fala, né, Rosane, porque a gente é advogada e mediadora, né? é, é. A gente está ali, enquanto vestindo o chapéu aqui, né, do mediador, a gente está ali para ajudar o advogado a resolver o conflito. Para nós, o que é importante é ele sair satisfeito e o cliente dele sair satisfeito. É ele receber mais rápido, é o acordo acontecer. É claro que a gente nunca vai forçar o acordo, só que a gente tem total consciência. E aí, Rosane, eu gosto de falar isso porque assim, eu já ouvi isso de diversos advogados mundo afora, eu já estive na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e o discurso, a fala, ela é sempre a mesma. Ninguém sai igual de uma sessão de mediação. Sempre sai melhor. Sempre sai melhor. Seja advogado, de uma boa sessão, é claro, né, É. Rosane? A gente tem sessões e sessões. Mas aí vamos falar aí de um termo médio, de um bom mediador, alguém que realmente estudou, se capacitou, que consegue fazer esse diálogo, né? Que consegue facilitar esse diálogo, que consegue compreender o momento em que as partes precisam estar separadas, que compreende que existe momentos que ele tem que falar só com o advogado, que o advogado está precisando ser ouvido, não é só a parte, às vezes, que precisa ser ouvida. Sim, Então, sim. assim, o mediador ele tem um papel riquíssimo de parceria com a advocacia. Os maiores clientes do mediador é o advogado e um dos melhores amigos, eu diria, profissionais do advogado é o mediador. Porque ao contrário do magistrado, né? O magistrado ele está ali, né? Para ele vai dar a decisão dele. Então, para Uhum. ele é muito complicado, porque ele vai ter que decidir. A tomada de Sim, decisão é do magistrado. No sim. caso do mediador, não. O mediador está ali para servir. Ele está ali para ajudar você, advogado, a encontrar a solução juntamente com o teu cliente. E ele não vai impor nada. Nós não vamos impor nada, Exatamente. né? Exatamente. Ô, minha querida, chegamos ao final. Chegamos! Ah, Ai, foi tão gostoso, nem vi passou passar. tão rápido. Por mim, eu Ah, eu ficava espero. conversando aqui a Olha, noite toda espero com que o você. pessoal goste. A gente às vezes tenta fazer o melhor possível, mas assim, é hercúleo o trabalho de falar sobre mediação e negociação em apenas uma hora, né? É É muito verdade, é difícil, verdade. realmente, né? Mas com certeza não vai faltar oportunidade, É, com né, para a gente certeza. combinar algum evento presencial. Ah, Vamos ó, ver se o ano. olha, tô louca para ir para Bahia, né? A Jaque, que é baiana, Menina, sempre falou: esse ano nós temos que ir para Bahia. E você aí vai ter que agora eu vou entrar ter na que dar um jeito de ir. caravana. Você vai ter que entrar na caravana, porque já é tanta gente querendo vir para cá. Você precisa ver o Aí você tamanho do vai ter que fazer evento. um evento do mediador empreendedor aí de Pois Rosane, é, né? vou fazer. Pode se preparar que o ano que vem a gente vai ter esse evento aqui. Ai, que delícia, que delícia. Queria Oh, agradecer, Rosane, então, a você pelo convite, tá? Pela confiança,
porque você é uma mulher, uma profissional, uma advogada, uma mediadora, assim, do mais altíssimo nível, que é, como eu falei, querida por todos, né? E esse tipo de convite nos agrada muito. Eu recebi com muita felicidade, muito embora a gente teve que fazer alguns ajustes em razão da agenda, mas sempre foi minha prioridade poder sentar e a gente debater, porque eu tenho um carinho muito grande por você, por todas as pessoas que são teus ouvintes aqui, teus seguidores, que só passou gente querida por aqui. Eu não pude parar para falar. Fica aqui meu abraço para todos que passaram, meu respeito, meu carinho, minha admiração por você. Muito obrigada. Obrigada. A admiração é minha. Eu fico até sem palavras, mas você sabe o quanto você e Jaqueline, que a gente acabou vamos dizer assim, se aproximando mais da pandemia. Durante a pandemia, congresso, isso né, mesmo. Que vocês fizeram. Mas a admiração é imensa. Eu agradeço muito. Eu tenho certeza que agregou muito a todos que ouviram e que vão ouvir. Né? Você sempre traz, né, uma lucidez, um conhecimento, uma experiência tão grande. E eu tenho certeza que contribuiu muito. Agradeço mais uma vez. E em breve a gente vai fazer presencial. Eu quero vocês já. Ai, que delícia! Uma alegria. Muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram conosco. Tem muita gente aqui mandando beijo, abraços, né, dando parabéns. Obrigada aí por terem ficado conosco, Nana, Edna, que comentou muitas coisas, Rafaela. Saudade de tem todas gente do Brasil aí. todo. Gente do Brasil todo, uma delícia. Uma delícia aí, essa diversidade de ideias aí. Marcileia. Saudade. Ai, saudade, Marcileia. Beijo. Um beijo, minha querida. Obrigadíssimo, viu? Eu que agradeço, Rô. Beijo. Fica com Deus. Você também. Beijo. Tchau, Tchau. pessoal. Até a próxima jornada, segunda que vem. Tchau.